Torcida Alvinegra, estamos de volta aqui no segundo bloco, hoje do Ceará de Todos, programa Ceará de Todos, hoje com Roberto e Rogério aqui para me acompanhar. Vamos falar então do jogo do Ceará contra o Brasil de Pelotas, um resultado magnífico, 3-0. Não só o resultado, a maneira, principalmente no segundo tempo, como que o Ceará jogou, como que adquiria esse resultado. O Ceará ontem entrou com Everson como goleiro, Eduardo, Valdo, Charles, a dupla de zaga, e o Thalisson à esquerda. Os dois laterais a gente sabe, agora a dupla de zaga, ontem que nunca tinha jogado junto. O Valdo, que inclusive chegou há pouco tempo. Aí vem no meio do campo João Marcos, ressuscitado, Richatos, Felipe, Ricardinho, Bill e Rafael Costa. Depois entrou Marino no lugar do Eduardo e entrou Alex Amada no lugar do Rafael Costa. Ou seja, nesse time de ontem, entrou Valdo, que na primeira vez, João Marcos, que também não tinha jogado ainda, Ricardinho, que também é a primeira partida, quer dizer, são 3 jogadores que estrearam ontem e mesmo assim o Ceará conseguiu fazer um excelente resultado, 3-0, lembrando que o Brasil de Pelotas estava na frente da tabela, estava em quinto, sexto colocada antes dessa rodada de ontem. Um resultado realmente, como eu falei, maravilhoso. Agora, o Ceará foi 2 times, primeiro tempo, segundo tempo. É verdade que o primeiro tempo, eu acho que a gente encontrou aquele mesmo Ceará que a gente estava acostumado a ver. E de repente, no segundo tempo, se deslanchou, não sei o que foi que houve, entendeu? Jogado maravilhoso, o meio do campo trabalhando melhor a bola. Uma zaga, claro, que conseguiu segurar o Brasil de Pelotas, que também no ataque não é essas coisas aí, também tem que reconhecer. E fez um resultado realmente espetacular. Roberto, como você analisou esse jogo de ontem? Depois também, claro, vou dar meu palpite. 3-0, resultado importantíssimo hoje para o Ceará, mas principalmente no segundo tempo, como a gente falou, a maneira que o Ceará adquiriu o resultado. Roberto. Cristóvão e amigos alvinegros, eu digo com absoluta certeza e convicção. O futebol apresentado pelo Ceará no segundo tempo de ontem era futebol para vencer, eu não digo empatar, todos os jogos que disputou até agora, independente do adversário. Foi um futebol no segundo tempo primoroso, onde prevaleceu o toque de bola, me surpreendeu os laterais. O lateral Eduardo vem perseguindo fazer um bonito gol, até agora barrado pela felicidade dos goleiros. Thalisson também muito bem. Valdo me surpreendeu a sua estreia, me surpreendeu. Sandro, para mim, não está fazendo falta, não está jogando bem. Então, o torcedor alvinegro tem motivos de estar eufórico. Agora, eufórico uma coisa, acomodado não. O Ceará precisa de contratações pontuais, eu diria 3 ou 4, para fazer um elenco que dê a essa torcida a convicção de que esse time pode realmente galgar a Série A no final do ano. Rogério, assistiu o jogo, claro. Assisti, as tuas impressões aí, pronto. Eu vejo não com tanta euforia assim, porque o primeiro tempo do time foi muito ruim mesmo. O segundo tempo foi bom, ótimo, foi maravilhoso, mas o primeiro tempo foi muito ruim. E o futebol é 90 minutos. Verdade. Não é só 45. Qual é o Ceará? É o do primeiro tempo ou é o do segundo tempo? O do segundo tempo ele já estava com vantagem, de 1-0, gol no finalzinho do primeiro tempo. Teve o jogador expulso do Brasil de Pelotas. Então eu vejo com a ressalvazinha, essa boa produção do Ceará. Foi boa, foi. Melhorou bastante o segundo tempo, os laterais melhoraram bastante o segundo tempo. O Thalisson cresceu muito em produção. O Eduardo, como o Roberto disse, tá para fazer um gol, um belo gol pelo Ceará. A falta de ontem foi um espetáculo que ele bateu e a defesa do goleiro. Mas eu não vejo com tanta euforia assim não, porque o primeiro tempo foi muito ruim. A produção do segundo tempo eu acredito que foi bastante ajudado pela vantagem que ele conseguiu no final, que desmoronou o esquema do Brasil de Pelotas, que é um time muito bem organizado. E a expulsão depois. O time cresceu bastante. O final do jogo do Ceará foi muito bom também, porque tinha um jogador a mais. Mas outro ponto, porque antes o Ceará não sabia jogar com um jogador a mais. E agora mostrou que está sabendo. Agora eu não vejo com tanta euforia assim não, porque o primeiro tempo foi muito ruim do time. É verdade aí. Bom, eu também tive mais ou menos a mesma impressão aí do jogo aí. Bom, o Everson, a gente sabe que o goleiro titular absoluto realmente fez uma boa partida ontem, porque eu acho que o Brasil de Pelotas foi para cima, inclusive no primeiro tempo.
só jogava o Brasil de Pelotas dentro de campo, Roberto e Rogério. Eu vi assim, Verdade. um Brasil de Pelotas parecia que jogava em casa, no O Brasil de Castelão. Pelotas era trocando passe, Tocando bola, entendeu? insinuando o Ceará. Time limitado, mas tocando bola aí e E o Ceará não ameaçou. conseguia trocar até espaço no campo de ataque. Exatamente, entendeu? Então, realmente o primeiro tempo foi triste para o Ceará. Vem o Eduardo, lateral direita. Eu, sinceramente, me perdoa aí, torcedor, eu vou continuar a dizer que o Eduardo continuou fraco. O único ponto dele aí, como o Roberto falou, ele sabe chutar gol como ninguém. Chuta E bater preciso. falta também como ninguém. Realmente, isso é a principal qualidade dele. Agora, em termos de marcação, entendeu? De jogada, para mim ainda ele deixa muito a desejar. Mas é um pé que realmente, até agora, os goleiros fizeram milagre com o chute dele, porque realmente o cara sabe chutar gol e bate falta também como ninguém. Então, tem que ficar, eu acho que deveria ter um lateral direito assim para fazer a sombra um pouco nele aí, para ver se melhora dentro de campo. Valdo, a estreia do Valdo, todo mundo disse que foi uma boa estreia. Claro que é a primeira vez que ele jogou. É difícil de julgar um jogador que vem pela primeira vez jogar, entendeu? Junto com o Charles, que também não vinha jogando, quer dizer, se comportaram bem, com certeza. Entendeu? O Brasil de Pelotas, apesar de ser perigoso, principalmente no primeiro tempo, mas conseguiram realmente de travar o ataque do Brasil de Pelotas. Então, eu acho que foi uma boa estreia, mas nós vamos ter que ver mais jogos, como se diz, para ver o nível do Valdo. Charles a gente já conhece. E o Thalisson esquerdo, que talvez ontem, aliás, foi a melhor partida do Thales. Concorda, Roberto? Concordo. Eu acho que principalmente demais. jogou muito, principalmente no apoio. É um jogador que sabe muito bem apoiar, entendeu? Ainda tem essas dificuldades na marcação. Mas em termos de apoio, ontem fez uma belíssima partida, os cruzamentos dele chegam na área. Quer dizer, ontem talvez a melhor partida do Thalisson. João Marcos, o remanescente João Marcos, João de Ferro. E eu acho que ontem ele entrou em campo, Roberto e Rogério, com a faca entre os dentes, dizer, eu vou mostrar que ainda eu sou capaz de ser titular desse time. E mostrou. E mostrou. Não é, Rogério? Jogou bem. Jogou muito bem. ontem. Richards continua para mim a ser o melhor jogador do Ceará. Digamos que talvez não. Tem jogo que tem jogador melhor que ele, mas ele é o mais regular e lá em cima. O nível Joga do para o futebol. time, não Uma joga para vantagem do aparecer. Richarlison, que ele não se esconde do jogo. Ele sempre procura jogo. Exatamente. E outra coisa, o Richard está na posição certa. Está na posição do meio do campo, na frente do primeiro volante do cabeça de área. Não como antes, entendeu? Felipe e Ricardinho. Felipe... Esse é o dono do time, Cristóvão. É o dono do meio do campo, realmente. Daqui a pouco a gente vai conversar mais sobre isso. Ricardinho estreia também, boa estreia. A gente também não vai dizer, não, é o cara. Não comprometeu. Vamos esperar. Não comprometeu, eu acho que foi uma boa estreia. Foi uma Rogério. boa estreia. E lá na frente, Bill e Rafael Costa. Bill, no próximo bloco nós vamos falar sobre Bill. Rafael Costa, que para mim, não sei o que está acontecendo Não com o Rafael entrou em Costa. campo ontem. E não é o primeiro jogo que ele tem essa dificuldade. Será que ele merece um banco? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Rafael Costa ou Rogério? Rafael Costa realmente decepcionando ele um está pouco, decepcionando. O único lance dele é ele pegar a bola, limpar e chutar. Pois é. Então, mas deu tudo certo. Eu acho que Bi Rafael Costa é o ataque que todo mundo queria ver. Então, por enquanto, assim. Alex Sabada entrou depois, no segundo tempo. Teve dificuldade, não sei se a falta de ritmo de jogo. Talvez jogou contra o ex-time dele. Pode ser que o coração falou mais alto. Apanhou mas ontem, demais da bola. Pois é. Ontem, para mim, não fez uma grande partida. E o Marinho entrou, fez o lance do pênalti. E eu acho que o Marinho também começou, ele está começando a crescer, eu diria, Sim. dentro desse time do Ceará. Crescendo. Concorda, Rogério? Crescendo. Bom, então realmente ontem foi um jogo maravilhoso, principalmente no segundo tempo. No primeiro tempo vamos esquecer, que realmente foi o Ceará que a gente conhece. Mas no segundo tempo, não sei, talvez teve a expulsão do jogador do Brasil de Pelotas. Aliás, teve um lance também que Boa poderia ter sido arbitragem, por expulso. sinal, viu? Eu, Boa arbitragem. olha, Roberto, eu sei não, porque aquele lance que o cara chegou a meter a perna em cima do goleiro aí, que ele não alcançou a bola, quase que matar a perna do goleiro. Ali era para ter sido. Se tivesse pego o segundo cartão amarelo, e era para ter sido pelo menos cartão amarelo, ele estava fora. Eu acho que não. Eu entendo Entendeu? que não. Porque um atacante ele vai para disputar a bola. Vai para disputar, mas bom. ele viu que ele chegava atrasado, ele deixou a perna, entendeu? Então, eu acho que. Mas tudo bem. Eu não vi pela televisão. Vi lá no estádio, então o ângulo não era o melhor. Mas nesse lance eu sou tendencioso ao atacante. O atacante ele tem que ir para dividir a bola, para tentar fazer um gol. É verdade. Agora, a gente vê aí, sim, a gente se lembra um pouco, e do triste o jogo contra o Luverdense, foi sábado passado e o jogo de hoje. Qual a diferença? É que nós temos um jogador, como falou o Roberto, o Felipe, que é o dono do campo, dono desse time aí. É dizer, hoje é o seguinte, ou o Felipe joga e o Ceará consegue fazer belíssima
partido, principalmente essa jogada do Felipe, que é desequilíbrio qualquer time hoje. Ou o Felipe não joga, e aí a gente cai... Daí a necessidade de contratação que não pode ficar dependendo de um único jogador. O Felipe precisa de alguém para conversar. O Rafael Costa não está fazendo essa conversa. O Bio é outra característica. Então ele precisa de alguém para conversar com ele ali no ataque. Está chegando esse alguém que ainda falta a estreia do Wesley e do Rafinha. E isso nós vamos conversar já no segundo bloco, no terceiro bloco, aliás, falando da situação dos jogadores do Ceará. Torcida Alvinegros, voltamos já.